Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Liana do canal Adotei Agora, mãe da Ana Carolina. E hoje eu vou fazer esse vídeo, provavelmente ele vai pular na frente de alguns outros vídeos que nós já temos prontos, para contar uma história inusitada, que me deixou com o coração bem cheio e a mente inspirada, bem cheio de amor, né? Então, hoje é quarta-feira, dia que eu estou gravando, e a história tem transcorrido nessa semana. E final da semana passada. No final da semana passada, no meio da semana passada, o meu filho pediu para retornar às aulas presenciais. Ele tem 2 anos, vai completar 3. Mas ele queria que a Mana fosse estudar com ele. Então, nós resolvemos retornar. Eu teria que assinar alguns papéis. Para ele retornar segunda, eu teria que assinar esses papéis na sexta. Mas eu fui para outra cidade fazer alguns serviços, as crianças foram comigo, eles andam comigo. E eu só pude assinar segunda-feira. Vocês têm que entender que o Manuel Antônio, então, nasceu em 2018. Então, com 1 ano e pouquinho, ele começou a ir na escola em 2020. E logo em seguida começou a pandemia. No primeiro dia da escola, ele foi muito determinado, ele estava muito feliz com a escola. Mas nos outros dias ele chorou muito, muito mesmo, ele demorou a se adaptar. E veio a pandemia. E a Mana desejava muito ter 1 ano. Muito, muito, muito. Claro, ela ia para aula, ele ia para aula, então esse vazio não existia. Com a pandemia, as crianças passaram a me acompanhar ou a ficarem juntas. Então é normal que ele queira que a Mana vá na aula. Mas ele estava tão empolgado segunda-feira, quando eu fui assinar os papéis, que ele decidiu ficar na aulinha dele, na escolinha dele, segunda-feira mesmo. Foi muito divertido para ele. O que aconteceu? A Ana Carolina chorou muito. Ela foi para casa da avó dela assistir aula enquanto eu ia atender alguns pacientes na cidade e fora da cidade. Ela chorou, teve dor de cabeça, febre, vômito, acabou dormindo. Quando eu cheguei no final da manhã com o Manuel Antônio retornando da aula, ela ficou muito feliz e daí foi notório a melhora dela, porque o Mano estava com ela. Ontem o Manuel foi para a escola meio não querendo ir, hoje ele foi chorando porque ele queria que a Mana fosse com ele. Ele queria que a Mana estudasse na escola dele. Pela idade, a Mana não vai estudar na escola dele. A escola dele é para crianças pequenas, é berçário, maternal, enfim. Então, aqui cabe, essa história inusitada me fez pensar, refletir a respeito desses laços emocionais que nós temos, né? O Mano e a Mana não poderiam ser mais distantes geneticamente, né? A Ana Carolina foi adotada em 2015, com 4 anos, de uma família. O Manuel Antônio foi adotado em 2018, de outra origem familiar, de outra história. Mas eles criaram um laço, ele foi tão desejado pela Mana, que esse laço ele é muito, muito perceptível por todos. Uma vez minha mãe disse, nós temos que começar a separá-los. E eu não concordei, eu não concordo. Eu não acho que isso seja a melhor decisão. Eles são irmãos, eles escolheram ser irmãos. Então, aqui cabe várias reflexões. A primeira que eu faço, quando tu vais adotar uma criança, e tu queres uma criança só, a gente tem que levar em consideração que normalmente são grupos de irmãos que estão para adoção. E alguns juízes dão prioridades para a adoção de grupos de irmãos. Então, no momento que tu vais adotar, tu tens que preencher uma ficha. E nessa ficha tu tens que colocar se aceita ou não grupos de irmãos. Tu podes limitar. Eu limitei a até 2, 3 crianças no máximo. Mas hoje, refletindo a respeito disso, eu acho que a gente tem que levar em consideração o que é bom para a criança, né, ou para as crianças, e o que tu podes, de fato, suprir para essas crianças. Mas é importante que essas crianças tenham a liberdade de pelo menos ter o contato com seus irmãos. Se esse laço de irmandade está estabelecido. Se ele não está estabelecido, não precisa. Vou dar um exemplo que eu vivo. A Ana Carolina,
princípio era filha única, né? No entanto, o progenitor faleceu em 2017, 2017. E este ano eu fui procurada por uma prima desse rapaz para Ana Carolina receber uma herança. Ela recebeu em torno de R$200. E aí, é muito bom, porque isso dá outro vídeo, né? Ela é muito empreendedora e ela já investiu no negócio dela. Mas o que aconteceu? Nós descobrimos, por meio dessa prima dele, que a Ana Carolina tinha mais irmãos biológicos. Tinha uma moça que morava numa outra cidade, filha de uma mãe, mais 2 moças e um rapaz que morava em outra cidade, filhos de outra mãe. Passou um período pequeno de tempo e uma das meia-irmãs procurou a Ana Carolina. Mas ela não ficou à vontade. E eu disponibilizei essa entrada dessa menina, ela pôde conversar com a Ana Carolina, mas a Ana Carolina não ficou à vontade em seguir contato. E eu me perguntava por quê, e hoje eu tenho essa resposta. O laço de irmandade não estava estabelecido. Aquela menina mesmo que tem 50% da informação genética que a Ana Carolina tem, não é considerada pela Ana Carolina como irmã. Como ela me disse aquele tempo, no início do ano, e eu não concatenei as ideias, o meu irmão, mamãe, é o Manuel Antônio. Então, o laço da irmandade dela está estabelecido com o irmão dela, o irmão adotivo dela. Isso é magnífico, porque algumas vezes as pessoas perguntam assim, ela é tua filha mesmo? Tua filha de verdade? E eu fico pensando assim, o que seria um filho de mentira? Né? Não é de mentira. Então, isso é uma força da expressão, porque atrás dessa força da expressão, a pessoa não faz por mal, atrás dessa força da expressão existe a crença de que tu não vais conseguir estabelecer um laço de amor tão profundo quanto tens com um filho que tem uma origem biológica de ti, né? Um filho biológico. Isso são crenças que estão arraigadas, muitas vezes na nossa criação, na nossa sociedade, no nosso inconsciente. E que, na grande maioria das vezes, nos limitam a, de fato, nos libertarmos para aprofundar esses laços, né, de amor entre irmãos, biológicos ou não, entre familiares. Ainda dentro dessa história, me veio outras nuances e questionamentos, né, que vão se empilhando com outros conhecimentos e formando uma grande ideia. Eu estava assistindo o documentário Humano, uma história, né? Uma história nossa, eu tenho até aqui anotado o título. Uma viagem pela vida. E ele tem várias partes, né? Mas a primeira parte que me marcou muito fala sobre amor. E um presidiário norte-americano falava sobre amor. Eu não sabia que ele era presidiário, eu fiquei sabendo no discurso dele. Então ele fala que na infância o padrasto dele batia nele e dizia: eu estou te batendo porque eu te amo. Quantas vezes eu escutei isso? Não que eu tenha apanhado tanto assim, mas quantas vezes eu escutei isso? E é algo que eu sempre tive noção de não ensinar para Ana Carolina. Estou te batendo porque eu te amo. Então ele ensinou que o amor só é amor se ele machuca, se ele traz sofrimento. E ele acabou internalizando isso, e as pessoas que ele amava, ele fazia sofrer. Ele foi preso, prisão perpétua, por ter matado uma mãe e uma filha. E ele disse que ele aprendeu a amar, de fato, e o que é o amor, com a mãe e a avó das pessoas que morreram, que ele matou. Então ele fala que aquela mulher tinha o direito de... E provavelmente odiaria ele, mas ela escolheu amá-lo. O amor é uma escolha. E para amar, algumas vezes a gente precisa se libertar de algumas crenças. Crenças de que o outro, por ser diferente, por ter uma cultura diferente, é inferior, de que o outro, por ser de outro sexo, de outro gênero, é inferior.
ou de que o outro, por ter outra cor da pele, não é digno de ser amado, não é digno de estreitar os laços comigo, de fato aprofundar esse relacionamento de amor. E aí as pessoas foram falando a respeito da palavra amor. Um falava que o amor estava muito ligado ao sexo, o outro falava que nunca havia namorado porque nunca se animou, tentou dançar, mas não aprendeu. Bem velho esse senhor. Outra falava que amor estava relacionado, então, à completude, que tudo era amor. Então eu tenho certeza que cada um tem uma definição para a palavra amor. Mas de fato, nós temos coragem de estreitar os laços, aprofundá-los e amar? A Ana Carolina e o Manuel Antônio tiveram. A Ana Carolina e o Manuel Antônio tiveram. Cada um ao seu modo. A Ana, muito sensível, teve febre, vomitou, porque ela não queria estar ali sem o irmão dela. E o Manuel Antônio chorou, brigou. Ele não queria estar na escola se a irmã dele não poderia estar com ele na escola minha, como ele diz. Algumas vezes, a gente abdica de algumas coisas para ter outras. E não precisa. Nós podemos ter ambas. Então, meus filhos estão aprendendo essa semana que eles não vão deixar de ter a irmã ou o irmão porque estão estudando. Eles podem estudar e ter a irmã e o irmão. O amor, ele transcende a escola ao trabalho. O amor, de fato, ele transcende as palavras que eu estou trazendo aqui.